paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? De fato, motivo de alegria, né, meus irmãos? Hoje estamos fazendo menção da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. É sinal que ainda Ele vive, sinal que Ele ainda vive, reina e ainda está no meio de nós, né? Este ato é solene, importante. Você que veio aqui nessa noite, você fez a coisa certa, estar na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 a seguir. Isaías 53, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Podei-vos assentar, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, de fato, eu sinto a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus era aquele que gostava de momentos como este que nós estamos presenciando aqui. Multidão reunida, povo sedento, querendo ouvir a palavra do Senhor. E Jesus sempre tinha uma palavra, Jesus sempre tinha um milagre para cada uma das pessoas. E eu quero já profetizar aqui, recebendo a autoridade de nosso Deus, que nessa noite no nosso meio não é diferente. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai fazer milagres sobre a sua vida, Deus fará aquilo que você pede e que muitas das vezes não está ao seu alcance, não está palpável às suas mãos, e muitas vezes não estão às vistas de teus olhos, mas essas coisas é que Deus reservou para aqueles que o amam. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para a ADMI aqui nessa noite. Quantos acreditam e podem glorificar o nome do Senhor neste momento? Meus irmãos, nós estamos diante a mesa do Senhor, ato que de fato ele fazia com frequência com os seus discípulos, reunia com seus discípulos para cear. E é importante que não deixemos essas coisas escaparem de nós. Todas as vezes que nós reunimos a um culto de ceia, muitas pessoas o desprezam, mas nós, como os bons cristãos, e leve isso para a sua vida,
culto da ceia, todos os cultos são importantes, mas o culto da ceia é um ato solene, é algo que não pode ser trocado por qualquer coisa, por uma televisão, por um jogo de futebol, por um filme, por uma novela, por algo que às vezes venha tomar o seu tempo. Não, o culto de ceia é ato solene, pois aqui fazemos menção daquele que morreu pelos nossos pecados e hoje vive e está à destra de Deus Pai. E é importante nós frisarmos e entendermos que a morte de Cristo nos trouxe vida, que a morte de Cristo nos traz esperança. E nada mais, nada menos nessa noite, eu queria falar acerca deste sacrifício, o sacrifício vivo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele sempre andou pregando a palavra do Senhor e reuniu com 12 discípulos para que estivessem auxiliando na obra, e sempre deixou um alerta para eles, que chegaria um tempo que ele ia ser levado a matadouro, que ele morreria pelos nossos pecados, sofreria por causa das nossas transgressões, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E sempre Jesus enfatizava isso aos seus discípulos, porque eram aqueles a quem ele confiava. Sempre declarava que ele veio para morrer pelo pecado da humanidade. Às vezes essa mensagem aqui nessa noite traga lágrimas aos seus olhos, mas que sejam essas lágrimas de alegria, que sejam essas lágrimas de esperança, de compreender um amor que é incomparável a outro amor, que é o amor de Deus pela humanidade, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por todos nós. E Jesus Cristo está com seus discípulos na última ceia. Ele está reunido com os seus discípulos e alerta eles que no meio deles tinha um traidor que o trairia, que trocaria ele por algumas moedas. Certamente nós sabemos que esse homem se chama Judas Iscariotes. Jesus então faz menção que algum deles trairia, e todos fazem a pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Sou eu que vou te trair? Por acaso sou eu que vou negar o seu nome? E Jesus disse: certamente vocês um dia saberão quem é esse que há de me trair. Pedro então olha para Jesus, porque Jesus liberou uma palavra assim: todos vocês um dia vão me escarnecer. Pedro olha para Jesus: Senhor, eu nunca vou te escarnecer. Jesus libera uma palavra profética para Pedro, diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Galo aqui não é o galo literal que nós temos, às vezes temos até dentro da nossa casa, não. Galo aqui se refere ao soldado romano que tocava a trombeta na troca do turno. Então era essa trombeta que Jesus estava se referindo, era este canto que Jesus estava se referindo. E Pedro disse assim: Senhor, ainda que eu tenha que morrer, eu não negarei o seu nome. Mas foi as palavras proféticas liberadas por Jesus, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. Aleluia. Então Jesus agora pega os seus discípulos, leva eles para um lugar chamado Getsemane, e reúne ali com seus discípulos, e ele chama 3 a quem ele mais confiava. Alguém sabe o nome deles? Diga comigo assim: Pedro, Tiago e João. Ele tinha esses discípulos como amigos particular. Eles chamam eles para o secreto e retira-se para a oração. Quando Jesus chega a esse lugar de oração, ele olha para eles como um amigo, querendo se abrir, e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sempre liberou palavras de esperança para os seus discípulos, sempre liberou confiança, palavras de alegria. E agora ele está dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. E nós muitas vezes nos encontramos e deparamos diante do momento que Jesus se encontrava, com a nossa alma angustiada. Mas o que ele faz? A Bíblia Sagrada diz que ele se retira dos seus discípulos, diz assim: olha, fiquem aqui, que eu vou ali orar, eu vou falar com Deus, porque a minha alma está angustiada até a morte. Nós muitas vezes, quando estamos com a nossa alma angustiada, com o nosso coração quebrado, nós vamos chorar aos pés dos homens, mas seguimos os exemplos de Cristo Jesus, nós devemos chorar ao pé daquele que pode todas as coisas ao nosso favor, aquele que atende a oração do justo e atende a oração de um coração quebrantado. Os judeus tinham um costume de orar em pé, raramente dobravam os seus joelhos, mas a alma de Jesus estava tão angustiada a ponto que ele se prostra para orar ao Senhor. Ele se prostra, e a oração dele é o seguinte: Pai, se possível for, passa de mim este,
mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus volta para os discípulos, encontra ele dormindo, acorda eles: olha, vocês não podem vigiar uma hora sequer comigo. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Era uma vigília, era de costume eles ficarem até acordados. Era Páscoa, falando sobre as coisas do Senhor. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer. Jesus outra vez se retira e repete a sua oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus faz essa pergunta, irmão diácono Pedro, esperando uma resposta, mas há um silêncio. E novamente ele afirma: todavia, não seja feita a minha vontade, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Jesus diz que ele não veio à terra para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade de nosso Deus Todo-Poderoso. E também é um aprendizado para nós, aprendemos a viver com as vontades de Deus sobre a nossa vida. Temos a certeza de qual é a vontade perfeita de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus nessa noite para mim e para a tua vida é que encontremos juntos com o Senhor Jesus Cristo e seremos salvos por aceitar a mensagem do arrependimento sobre a nossa vida. Esse é o desejo, esta é a vontade do Senhor. Segunda vez ele volta e os discípulos estão dormindo. A Bíblia diz que eles estavam muito tristes porque estava chegando a hora de Jesus ser crucificado. E a tristeza tomou conta, não queria orar, não queria vigiar, não queria ficar acordado, porque isso alimentaria mais as suas tristezas. E Jesus outra vez se retira para orar, inteira a terceira vez. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus estava tão angustiado, ele suou gotas de sangue. É um fenômeno que acontece e se chama hematidrose, mais ou menos isso aqui. A pessoa está tão angustiada, uma pressão psicológica tão grande, que os vasos sanguíneos se dilatam e acabam se rompendo e se mistura com as gotas de suor, e Jesus passa a suar ali gotas de sangue, e a Bíblia diz que escorria sobre o seu corpo e chegava até a terra. Então Jesus estava sofrendo, Jesus estava angustiado, porque sabia, pressentiu o que passaria por mim e por você. Estava chegando a sua hora de provar o amor de Deus para com a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não, mas tenha a vida eterna. E observamos que Jesus vai até os seus discípulos e se retira com eles ali. Judas Iscariotes tinha partido e tinha combinado com os principais daquela época que quando ele chegasse até aquele que se referia a ser o Cristo, ele daria um beijo no seu rosto. Então chega ali Judas Iscariotes com mais ou menos 600 homens, com espada na mão, com porretes nas mãos, dá um beijo em Jesus e troca Jesus por algumas moedas. Aqueles homens olham: é tu o Cristo? Vocês estão dizendo. Eles pegam Jesus e prendem ele e levam Jesus até o Sinédrio para fazer o seu julgamento. Ele entra ali então para ser julgado na casa do sumo sacerdote Caifás, e Pedro vai atrás dele, quer ver o que vai acontecer, e fica do lado de fora ali no pátio, esperando o que sobreviria sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus então é acusado, falsas acusações se levantam contra ele. Eles olham para ele e dizem assim: olha, Jesus, estão dizendo que você é o Cristo, que você pode derribar o templo e construir ele em 3 dias. Diante as acusações, Jesus fica calado. Mas quando eles perguntavam assim: é tu o Cristo? Ele disse: vocês estão dizendo. E em verdade eu vos digo que em breve vereis o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai.
e vereis o Filho de Deus vindo sobre as nuvens ao encontro do seu povo. Que Jesus estava se referindo e declarando que ele sim era o Cristo. Diante das acusações ficou calado, mas quando se declarava que ele era o Cristo, ele estava afirmando: sim, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o que posso remir e purificar a humanidade de seus pecados. Oh glória! Eles aproveitam dessa situação. Olha, ele pecou, blasfemou, coloca um pano sobre a sua cabeça. Aqui começa o sofrimento de Cristo. Coloca um pano sobre a sua cabeça, cospe nele, começa a dar porretadas, socos, chutes. Aqui começa o sofrimento. Começa a chicotear a Jesus, batia na cabeça dele e dizia assim: diz-nos agora se tu és o Cristo, diz-nos agora se tu és o Filho de Deus, diz agora que você pode derribar o templo, reedificá-lo em 3 dias. Sabe o que dói a minha alma? É que ele não havia pecado nenhum, nenhuma condenação havia sobre ele, mas ele se fez pecador, tomou a nossa culpa, tomou os nossos pecados, para que nós pudéssemos estar reunidos aqui nessa noite. Jesus então começa a sofrer os primeiros açoites, e amanhece. Eles levam Jesus até Pôncio Pilatos, e a Bíblia diz que Pilatos chama Jesus para um acerto de contas. E mais uma vez eles perguntam: és tu o Cristo? Mais uma vez ele diz: você está dizendo. Muitas acusações, Jesus, nós temos ouvido acerca de você. E a mulher dele, de Pôncio Pilatos, enquanto Jesus estava sendo julgado, ela chega até ele e diz assim: olha, não faça nada quanto a esse justo, porque a minha noite foi perturbadora, eu sonhei com ele, esse homem é justo. Pôncio Pilatos então tira o seu corpo fora, e era de costume na festa, como era 3 presos a serem crucificados, era de costume, Jesus inteira sendo o 4, era de costume que soltasse um. Pilatos então pensa em soltar a Jesus, mas não, a multidão queria que Cristo fosse crucificado. Os sacerdotes, os principais, os escribas, já tinha entrado na mente do povo, para que Cristo Jesus fosse condenado. Está lá nosso Cristo, apanhou a noite inteira, está sentindo dores, além da dor física tem a dor psicológica. Jesus certamente diz para ele: olha, eu ensinava vocês o tempo, vocês estão vindo como eu sou um salteador, com pau, com espadas. Ele diz, Pôncio Pilatos então diz para Jesus que seria feito conforme a vontade dos homens. O próprio homem entregou a Jesus a ser crucificado. Pilatos agora está diante da multidão e pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um assassino. A multidão, em vez de mandar com que Barrabás fosse crucificado, eles pedem: soltem Barrabás e prendam Jesus. Como um grito de multidão: soltem Barrabás e prendam a Jesus. Isso se repetia. Pilatos então pergunta à multidão: o que vocês querem que eu faça com ele? Eles dizem: crucifica, crucifica. Pilatos então, sabendo que Jesus é inocente, ele pega um pouco d'água e lava suas mãos, dizendo-se assim então não ter culpa na morte daquele inocente. E era de costume que antes que fosse crucificado, eles amarrassem o condenado a um tronco e lhe dassem muitos açoites. Eles tiram as vestes de Jesus agora, amarram ele a um tronco com suas mãos, põem ele de joelhos, usam um chicote, não um chicote qualquer. Esse chicote tinha 3 fitas de couro, e na ponta desse chicote havia pedaços de ferro e havia pedaços de osso. E começavam as sessões, batiam em Jesus,
o chicoteava, o chicote ia atingindo a pele, depois atingia a carne, até chegar nos nervos de Jesus. Jesus está de costas, tomando chibatadas, mas hora nenhuma ele abriu a sua boca, como uma ovelha muda, ele não abre a sua boca. Recebe uma sessão de açoites, tem o seu corpo rasgado, por isso que nós pegamos o pão e partimos. O seu sangue é derramado, além de já ter perdido tanto sangue, já está sem força, sentindo muitas dores. Eles pegam uma coroa de espinho, com aproximadamente, segundo os estudos que eu fiz, cerca de 3 centímetros de tamanho, coloca sobre a cabeça de Jesus, dão ele uma vara de bambu, tomam essa vara dele e começa a bater com Jesus na cabeça. Aqueles espinhos penetram no couro cabeludo de Jesus. Segundo os médicos, o couro cabeludo é a parte do corpo que mais contém vasos sanguíneos. Ali ele perde muito sangue. Vamos voltar no tempo, pensa o Cristo agora diante de você, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com o seu corpo rasgado, o seu sangue sendo derramado, e ele dizendo para você, é para você que eu fiz isso, é para você que eu suportei essas coisas, é porque eu te amo nessa noite, e vim trazer vida à sua alma, vim trazer esperança. Demanto e decanto e decalabranagasuri andarai. Muitas vezes nós vemos o filme do anticristo, aquilo lá não foi nem um terço do que Jesus passou. Agora eles pegam o nosso Jesus, já sem força, colocam a cruz sobre as suas costas, soa aquela madeira cheia de ferpas, aquelas ferpas penetravam nas feridas de Jesus Cristo, ele sentia ainda mais dores. Lucas narra, ou João, não sei, que Jesus não estava mais aguentando carregar a cruz. Eles chamam um certo Simão Cirineu, pegam esse homem e obriga ele a ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus agora está a caminho do Gólgota para ser crucificado, levando a sua cruz. Quando chega lá, eles jogam a cruz no chão, colocam o nosso Senhor Jesus Cristo, esticam os seus braços sobre um lado de uma cruz, bate-lhes o prego, estica o outro lado, bate o outro prego. Como não havia cravos naquela época suficiente para prender os dois pés juntos de uma vez só, primeiro eles prendem um pé, pegam a marreta ou o martelo, bate os cravos sobre os pés de Jesus e coloca sobre o madeiro, pegam outro pé, batem os pés de Jesus e coloca sobre o madeiro. Observamos que quando eles vão levantar a cruz, há um impacto, naquilo o corpo de Jesus vai para frente e para trás, e as suas mãos estão pregadas no madeiro, já não tinha mais onde sentir dor, todo o seu corpo estava doendo, feridas havia para todos, agora ele está com as duas mãos pregadas e com os dois pés pregados numa cruz. E a Bíblia diz que foi na hora terceira que Jesus foi crucificado. Dar-se a entender então que era 9 horas da manhã, o horário que Jesus foi crucificado. E quando Jesus está ali crucificado, as pessoas diziam assim: salve-te daí, Cristo, tu não és o Cristo. Começa a fazer blasfêmias contra o nosso Senhor, cuspiam nele, dizia: salve tu, ó Rei dos Judeus. E para piorar, pegava uma plaquinha e colocou sobre de cima a sua cruz, dizia: salva-te daí, ó Cristo, não és tu o Filho de Deus. Jesus ouve as acusações, olha para o alto e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ainda havia compaixão e misericórdia de Jesus. Jesus podia convocar legiões de anjos para que trabalhasse ali ao seu favor e matasse todos aqueles homens, mas ali ele estava morrendo por cada um de nós e por cada um daqueles homens. Na hora sexta, faz-se escuridão, por volta de meio-dia. Às vezes o sol estava, pelo texto está enfatizando que havia uma grande escuridão, é porque o céu estava limpo. Mas a hora sexta, vem uma nuvem, cobre o sol, e uma escuridão muito grande toma conta.
Jesus já está sem forças. Jesus, há indícios que diz que muitos que passavam por essa crucificação, a mesma que Jesus passou, não aguentavam, morriam antes de ser crucificados. Mas o sacrifício de Jesus tinha que ser um sacrifício perfeito. A hora sexta, meio-dia, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Os outros ladrões que ficaram ao seu lado, foi posto a cruz de Jesus no meio, um do lado, outro do outro. Um deles acusam Jesus: olha, não é tu o Cristo, tira nós daqui, desce daí, salve-te a nós também. Ou diz assim: quem é você para falar de tal forma com este homem? Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no seu reino. Isso aqui, irmãos, foi para dar um ânimo ao psicológico de Jesus. Por mais que ele era Deus, ele era 100% homem. Ele clamou: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Houve um silêncio de Deus. Mas aqui, quando ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no seu reino, Deus estava dizendo: continua, Jesus, continua, porque está sendo válida. Haverá salvação, haverá remissão de pecados. Continua, Jesus, vai valer a pena, como muitos pregadores dizem, e valeu. Nosso Cristo está moído. Eu acredito que lá de dentro ele tira força para dar um sorriso por dentro. Ele estava sendo válido. Ele olha para eles assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Deus tem paraíso para mim e para você aqui nessa noite. Basta aceitar a mensagem da cruz do Calvário. Basta aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Jesus clama e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu o seu último suspiro, curvou a cabeça. Ele diz: está consumado. Eu lembro de apóstolo Paulo romper as barreiras do tempo dizendo: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Cadê? Seu aguilhão era o pecado, cadê o pecado? Porque Jesus levou sobre ele as nossas culpas, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui nessa noite, porque teve um Deus que te amou de tal maneira, que o seu filho morreu dessa maneira que você está vendo aqui. E nós, como foi dito hoje na escola da manhã, na escola bíblica, né, pastor? Estamos enfadados de Deus. Cansamos de Deus, Diácono Pedro. Vou dizer as mesmas palavras que eu disse aqui hoje de manhã. Vemos para o culto de qualquer maneira. Sentamos, amarramos a nossa cara, sem um pouco de reverência ao nosso Senhor. Enfadados, cansados, levantamos para louvar a Deus, louvor que, me perdoa, muitas vezes Deus nem recebe da maneira que nós estamos louvando, muitas das vezes. Estamos enfadados de Deus, mas Deus está perguntando aqui nessa noite: por que te enfadaste de mim, povo meu? Eu vou te refrescar a sua memória aqui. Lembra do sacrifício na cruz do Calvário? Foi por você. Seja mais grato, tenha mais reverência. Vê você como um pó, meu querido, da terra. Vê você nessa noite como um homem que depende totalmente do Senhor. Nós não temos nada para que o nosso Senhor nos desejássemos. Somos falhos, pecadores. Destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, há um terremoto na terra. Pensa num barulho. E devemos lembrar que sempre havia uma multidão, havia as testemunhas.
E quando há esse barulho, esse terremoto, a palavra de Deus diz que viam os corpos dos santos, eles ressuscitaram. Homens santos ressuscitaram e viam seus corpos andar sobre a face da terra. Houve-se noite, fez-se escuridão, o véu do templo se rasgou no meio, simbolizando que eu e você teríamos hoje livre acesso para podermos falar com o Senhor, livre acesso para termos as nossas intimidades com o Senhor, porque o véu que separava Deus dos homens, esse véu foi rasgado no meio por causa da crucificação de Cristo. E o mais lindo é que o sumo sacerdote, ele vê essas coisas, acredito que ele olha para Jesus na cruz e diz assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, verdadeiramente, esse era o Cristo que já havia padecer pelos nossos pecados, porque veio a resposta de Deus. Jesus então é sepultado, fica dentro de uma sepultura, e eles queriam guardar Jesus com toda a segurança possível, colocavam guardas para ficar vigiando o corpo de Jesus, se acaso os discípulos não fossem ali e roubassem o corpo de Jesus, porque foi liberada uma promessa, e essa promessa ele sempre dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Coloca os soldados para vigiar, pega uma pedra, uma enorme pedra, e coloca sobre a porta da sepultura onde Jesus estava, o sepulcro onde encontrara o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi numa sexta-feira, e agora é domingo de manhã. Maria, sua mãe, vai até ao sepulcro para ver como estava o corpo de Jesus. Chegando lá, ela notou algo diferente, algo estranho. A pedra não estava mais lá. Ela entra até dentro do sepulcro, diácono Pedro, procura por Jesus. Quando ela sai da sepultura, lá está a pedra, e diz que há um varão com um rosto resplandecente assentado sobre essa pedra. Havia um homem com suas vestes resplandecentes, que olhavam para ele, parecia um raio. Ela está agora e vê esse homem. Esse homem olha para ela e diz assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Porque a morte não tem vitória sobre o nosso Senhor. O nosso Deus é maior do que a morte. Nosso Deus é maior que todas as coisas. Tudo fora feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqui nessa noite que o receber a Jesus como Senhor, lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus aqui nessa noite. Depois ele encontra os seus discípulos, mostram a marca do sacrifício, mostra as suas mãos e os seus pés furados. Tomé é homem de coração duro e duvidoso, duvidando que aquele era o Cristo, diz assim: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu colocar o dedo. Ele vai e coloca os dedos sobre os furos nas mãos de Jesus. Ele compreendeu de fato que aquele era o Cristo que havia de padecer por todos nós. E Jesus hoje está à destra de Deus Pai. Passaram-se anos, 2000 e tantos anos, e Ele prometeu voltar para buscar o seu povo. Mas para isso, Ele diz em João 6, que é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue.
Deus me trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui para te relembrar que Ele fez por você naquela cruz, para fazer menção que Ele foi cuspido, rejeitado, chicoteado, para que tenhamos vida eterna para sempre com o nosso Senhor. Por isso, não fique com comichões nos ouvidos procurando só aquilo que te dá prazer, não, meu irmão. Procura aceitar essa palavra de negar as coisas que o mundo te oferece e aceitar a mensagem de Cristo Jesus sobre a sua vida nessa noite, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou vida, superabundou esperança, e nosso Cristo, Ele é a nossa esperança nessa noite. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.